Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje reunidos para a reflexão dominical da Palavra de Deus do 14º domingo do tempo comum. Julho de 2025, né, gente? Já estamos bem adiantado. Peço perdão por que nem ali a festa de São Pedro, que eu não postei nada. Se eu não me engano, minha última postagem foi do Sagrado Coração de Jesus. Ocorreram algumas coisas e para a festa de São Pedro e São Paulo eu gostaria de ter feito um vídeo mais bem preparado. Só que nem tudo são flores, nem tudo são alegrias. Então a gente tem que lutar. Então aqui 14º, a gente já passou pelo 12º. 13º foi a festa de São Pedro e São Paulo, tá? Para quem não visualizou o 12º, corre lá. Corre aqui no canal, né? Que tá lá o vídeo, tem do Sagrado Coração de Jesus. Eu não postei do Imaculado Coração de Maria, nem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E teve outros que eu não postei. Se eu me engano, eu também não postei de São João Batista. Então eu vou postando conforme eu vou podendo. Porque foi final de mês, foi prova da faculdade, novena de São Pedro e muitas coisas. Mas com a graça de Deus, retornando novamente à atividade. Então, iniciemos este momento de reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós, irmãos e irmãs, a paz e a fé da parte de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Alegres no Senhor, aqui nos reunimos na certeza de que com amor Ele cuida de cada um de nós e estende sua mão em nosso favor. Renovados pela cruz de Cristo, queremos assumir nosso compromisso de discípulos missionários, a fim de manifestar ao mundo a paz e a misericórdia que Deus oferece a toda a humanidade. Então, caríssimos, neste domingo, vamos juntos para a leitura da palavra, né? Vamos ler a palavra e depois retornamos com a reflexão da palavra de Deus. Caríssimos, então, iniciando a nossa reflexão, hoje a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 66. Eu tenho problema de citar o 6, tá? Então, perdão. Versículos 10 ao 14, aonde começa: alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todo vós que amais. Tomai parte do seu júbilo, todos vós que chorais por ela. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio e a glória das nações como torrente transbordante. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. A primeira leitura ela nos apresenta a figura de um profeta que anuncia o amor de Deus para com o seu povo, da mesma forma como uma mãe dedica amor e cuidado ao filho. Deus se manifestará em nosso favor, de seus servos,
nós que somos seus servos, e concedendo-lhes a paz e a consolação diante das dores e sofrimentos. No Evangelho, na segunda leitura, perdão, eu vou primeiro só contextualizar por quê. Bom, eu cito depois. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 14 ao 18. Irmãos, quanto a mim, eu me glorificarei somente da cruz do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmão, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Caríssimos, estamos falando de duas leituras muito interessantes que, primeiramente, o Senhor é aquele que está conosco, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos levanta. Nós podemos cair por nossa culpa, por causa que nós somos fracos, porque nós não quisemos confiar e segurar na mão de Deus. Mas Deus está ali como uma mãe que nos consola, que cuida de nós. E como disse, a mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos, daqueles que servem a Deus, aqueles que muitas vezes são crucificados por muitos. E como dito, São Paulo, né? Somos ali então convidados a olhar que a missão de Deus, a missão que são nos dada, que vai falar no Evangelho, vou citar logo mais, aonde somos nós ali, servos de Deus, que somos consolados por Deus. E como a segunda leitura disse, que eu me glorifique somente da cruz do Senhor, nosso Jesus Cristo. Nós não temos motivos nenhum para nos glorificarmos, porque nós somos fracos, somos pecadores. Mas Cristo que morre na cruz por nós, e ressalto que mês de julho é mês do preciosíssimo sangue de Jesus. E que neste sangue fomos curados, fomos lavados, fomos purificados, fomos perdoados. Então, que esta glória que seja dada da nossa santidade, da nossa alegria, das bênçãos de nossa vida, seja dada a todo momento a Jesus. E a sabermos que nós caímos por culpa nossa, mas Deus sempre está ali com a mão estendida para que nós possamos levantar. E para que possamos continuar a missão dada a cada um. E como dito, aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, todos aclamai ao Senhor. E o Evangelho segundo São Lucas, tá? São Lucas capítulo 10, do 1 até o 20. É bem grandinho. Na verdade vai até o 12, daí 17 ao 20. Onde diz logo no início que o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita.
Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, não leveis... Praticamente não leve nada, tá? Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Permanecei naquela casa, comei e bebei, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e for bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. E eu vos digo, naquele dia Sodoma será tratada como menos rigor do que esta cidade. E os 72 discípulos voltaram e disseram muito contentes, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa de seu nome. E Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegrei, porque o Espírito vos obedece. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Eu vou ler uma parte de reflexão. No Evangelho, Jesus envia os discípulos para anunciar o reino de Deus que está próximo. Entretanto, não hesita em apresentar-lhes os desafios da missão, bem como o modo como devem seguir o caminho, sem bolsa, sacola ou sandálias, porque o objetivo da missão é preparar o caminho por onde o Mestre deve passar. O primeiro anúncio que devem fazer é um desejo de paz, porque onde há paz, aí está o amor de Deus. Caríssimos, vamos falar de missão. E bem falando sobre missão, vamos iniciar ali. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Caríssimos, somos poucos. São poucos aqueles que aceitam a missão de evangelizar, de levar a paz, levar o amor, levar a esperança. Então, peçamos a Deus, em muitas orações, que Ele mande mais operários para a messe. Que Ele mande mais missionários, que Ele mande mais padres, que Ele inspire os vocacionados em um santo namoro, em um santo matrimônio, em uma santa vocação sacerdotal, religiosa, todo tipo de vocação que Ele abençoe, e para que seja santa e para que venha mais. Este domingo passado, São Pedro, tinha um padre na comunidade que participo, que falava, rezem pelo nosso seminário diocesano. Só temos 6 seminaristas. 6. Somos uma diocese. Não é pequena. Ela não é pequena. Uma diocese é grande. Ela abrange várias paróquias, várias cidades. Então, Senhor, aumentai os operários para esta messe. E como dito, Jesus manda 2 em 2. Por que 2 em 2? Primeiramente porque a missão não é sozinho. A missão é em conjunto. Somos todos irmãos e irmãs, somos todos peregrinos de esperança.
E como dito, levai a paz, o amor a todos os que necessitam e anunciai o reino de Deus, para que todos estejam prontos para quando ser o dia do Senhor, para quando o Senhor vier nos buscar. Então, caríssimos, sejamos mais fiéis à missão, sabendo que a missão não é fácil, mas que Deus está ali para nos consolar e Ele estende a sua mão em favor de nós. E para que nos glorifiquemos de Cristo e não de nós, porque nós somos meras criaturas, mas por Cristo fomos salvos. E aqueles que estiverem na luta, continuarem na missão, na busca da santidade, da comunhão com Cristo, sabeis que o vosso nome está escrito no céu, porque vós estáis em comunhão com Deus. Então, caríssimos, rezemos mais pelas vocações, pelos missionários, também rezando por aqueles que são atacados por causa da palavra de Deus e por todos nós que se fazemos reunidos no mundo inteiro. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Caríssimos, nos vemos nos próximos vídeos. Espero poder fazer um vídeo mais detalhado da liturgia da festa de São Pedro. Falar um pouco mais sobre São Pedro. Falar sobre São Tomé, que passamos dia 3, sobre a data dele, São João Batista e assim por diante. Então, o povo de Deus, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus sempre mais, para que possamos continuar firmes na missão. E até o próximo. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Aqui dentro o amor nos entretém, e lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um, e teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos